pergunta frequente na consulta é se doença de Parkinson e parkinsonismo é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Parkinsonismo é um conjunto de sinais e sintomas que nós identificamos na doença de Parkinson, mas também noutras doenças. O parkinsonismo define-se como um conjunto de sinais e sintomas que são os seguintes: lentificação dos movimentos, em que nós usamos medicamente a palavra bradicinésia. Depois, pode ser ou não acompanhada de tremor de repouso, que é um tremor que surge no braço ou na perna quando o membro está numa posição dependente ou numa posição sem qualquer ação. A possibilidade também de instabilidade postural ou desequilíbrio e rigidez muscular, que é uma resistência oferecida ao movimento quando nós mobilizamos de forma passiva as articulações. É pela presença desta lentificação e um destes sinais, como o tremor, a rigidez ou o desequilíbrio, que nós dizemos que estamos perante o parkinsonismo. Portanto, a doença de Parkinson tem parkinsonismo, mas o parkinsonismo, sendo um conjunto de sinais e sintomas, existe também noutras doenças que não são doença de Parkinson. O parkinsonismo, que é típico, é o que é definido pela doença de Parkinson. E, portanto, nós na doença de Parkinson temos um conjunto de sinais e sintomas que surgem por uma determinada ordem, com uma determinada gravidade e que geralmente respondem muito bem à terapêutica. Falamos em parkinsonismos atípicos quando esses mesmos sintomas aparecem numa ordem diferente, com uma maior gravidade e não respondem tão bem à terapêutica atual. Por exemplo, se nós tivermos no início da doença uma pessoa com muito desequilíbrio, com quedas frequentes, isso é um sinal de alerta. Isso não é suposto acontecer na doença de Parkinson, não é, portanto, típico e deve-nos fazer pensar que estamos perante um parkinsonismo atípico. A mesma coisa, por exemplo, em relação à demência, que sabemos que acontece em algumas pessoas com doença de Parkinson, mas em fases mais tardias. Se isso for um sintoma inicial, é muito provável que não estejamos perante uma doença de Parkinson, portanto, um parkinsonismo típico, mas sim um parkinsonismo atípico. Dentro dos parkinsonismos atípicos, os que são mais conhecidos são a atrofia multissistémica, a paralisia supranuclear progressiva, a demência com corpos de Lewy ou de Levy e a degeneração corticobasal. Por exemplo, em relação aos parkinsonismos secundários, como aqueles provocados por medicamentos. Nesses casos, basta parar um medicamento e conseguimos perceber que ao longo de várias semanas e meses a pessoa melhora espontaneamente, não sendo necessário, na maioria das vezes, tratamento dirigido. Quando é necessário tratamento, transitoriamente pode ser, usamos os mesmos medicamentos que usamos para tratar os sintomas da doença de Parkinson. E nos outros parkinsonismos, usamos o mesmo tipo de tratamento? Sim e não. Ou seja, sim, usamos os mesmos fármacos que foram estudados na doença de Parkinson, porque é a doença mais frequente e que é mais estudada, mas usamos com uma estratégia completamente diferente. Por exemplo, nos parkinsonismos atípicos, que são doenças mais agressivas, que progridem muito mais rapidamente e têm sintomas muito mais graves, geralmente usamos o fármaco que é mais potente, que são fármacos à base de levodopa, que é aqueles que usamos na doença de Parkinson, e usamos doses muito altas e chegamos a essas doses mais altas num curto espaço de tempo. Porquê? Porque muitas vezes nesses doentes o que acontece é que a resposta ao tratamento ou é muito mais baixa, portanto precisamos de doses muito mais altas, ou é transitória, ou então nem sequer existe. Portanto, para termos a certeza que vamos ter algum benefício, temos que atingir doses altas rapidamente para conseguirmos melhorar um bocadinho a qualidade de vida dos doentes. Usamos geralmente uma estratégia mais multidisciplinar, com o envolvimento de terapias numa fase logo muito inicial. Por exemplo, a fisioterapia e a terapia da fala devem ser implementadas numa fase muito precoce. Para quê? Para manter a autonomia durante mais tempo, portanto, já que são doenças que causam incapacidade a curto prazo, para prevenção de quedas, para treino da marcha, para evitar complicações da deglutição, que é chamada disfagia, que pode dar complicações respiratórias graves. Além disso, é importante também neste tipo de parkinsonismos mais agressivos estarmos atentos a outras complicações que são mais precoces e tentarmos prevenir efeitos dessas complicações. As mais importantes são as quedas, que podem ocorrer não só pelo desequilíbrio, mas também, por exemplo, por alterações da tensão, e devemos estar, portanto, atuar de forma preventiva, porque sabemos que esses problemas são mais frequentes e mais precoces nesse tipo de doenças.